Costa. Boa noite a todos. Eu vou ser muito breve, é só 2 ou 3 notas. Primeiro, para sublinhar de facto que este partido com memória que o Joaquim Raposo nos propõe é de facto um partido que não prescinde daqueles que fazem a história do partido e que fazem e que constroem diariamente o seu património. E não prescinde agora, como certamente não prescindirá depois. E eu acho que isso faz toda a diferença. Porque parece que anda para aí umas teses que alguém que poderia ainda fazer um mandato não devia fazer até cumprir esse mandato, como se isso fosse regra na JS, guias, no que quer que seja. E, portanto, acho que é importante que aqueles protagonistas e aqueles militantes que podem dar um contributo num partido que, na minha perspectiva, não pode ser um partido de cucos. O cuco é aquele animal que tem o hábito de colocar os ovos nos ninhos e depois de ter colocado lá os seus ovos tenta tirar aqueles que lá estavam. Um partido como o Partido Socialista tem que ser um partido solidário e há espaço certamente para todos que queiram, como foi sublinhado também, dar um contributo e servir o partido em vez de servir do partido. Julgo que é absolutamente fundamental que nós tenhamos esta determinação de continuar a trabalhar numa lógica de continuidade em termos dos projetos políticos que temos na FAU. E por isso aquilo que já foi aqui dito das marcas que nós temos manifestamente da gestão autárquica do Partido Socialista, que são marcas de gente que não deixa nem as coisas ao princípio, não deixa as coisas a meio, que leva os projetos até ao final, julgo que é absolutamente fundamental. E daí a minha sugestão era que depois das presidenciais, porque nós também certamente não vamos deixar as questões das presidenciais a meio, mas depois das presidenciais pudéssemos fazer uma grande iniciativa para sublinhar as nossas marcas. Eu julgo que há muito do que tem sido feito ao longo destes últimos anos, ao nível das autarquias, ao nível municipal, mas também ao nível das freguesias, por protagonistas do Partido Socialista. Há uma certa tendência para se interiorizar que isso é tudo muito fácil de ser construído, porque o facto é que importa sublinhar, de facto, essas marcas que estão na gestão de vários camaradas um pouco por todo este território e é absolutamente fundamental fazê-lo. Não só numa lógica autárquica, que sublinhamos o trabalho que está a ser realizado, mas também para outras dimensões, desde logo na afirmação também de uma ideia para a região, mas também em termos nacionais, porque muitas dessas iniciativas ou são complementares ou decorrem também de iniciativas que começaram e foram pensadas também ao nível do Governo. Mas julgo de facto aquilo que já aqui foi sublinhado ao nível da necessidade de termos um pensamento metropolitano para este território com peso político, para não só refletir sobre quais são as melhores soluções, mas para as implementar, é absolutamente decisivo. Também na minha área, na minha ação, tenho cada vez mais a perspectiva de que, de facto, não só pela crise, nós vamos ter obrigatoriamente que contrariar aquela natureza lusa de defesa das quinquinhas. De facto, os recursos os recursos são escassos e cada vez mais nós vamos ter que fazer essa pedagogia da partilha e eu julgo mesmo que a partilha vai ser forçosamente o novo paradigma. Há bons exemplos, apesar de tudo, e queria cumprimentar também a Dalila, que começou também no Governo Civil com algumas iniciativas nesta lógica, desde logo pelo facto de nós termos 56 corporações de bombeiros no distrito, que é, do ponto de vista das solicitações do pesadelo, mas dizer que alguns passos que foram sendo dados numa lógica de partilha têm que ser consolidados. E, para além disso, há um conjunto de questões que nós temos que continuar a trabalhar. Foi aqui já sublinhado a riqueza que temos, de facto, não só da nossa identidade, estamos aqui num território que é a Vila Franca de Xira, que tem vários aspectos que determinam a sua identidade e que afirmam certamente o Conselho do ponto de vista da sua diferenciação e competitividade em termos deste território, mas dizer também que a dimensão multicultural que nós temos, felizmente, neste território metropolitano também é uma riqueza que tem que ser aproveitada. E, portanto, há certamente muitos temas que nós poderemos aproveitar. Agora, julgo que é absolutamente fundamental fazê-lo numa lógica em que os protagonistas atuais, aqueles que dão a cara, aqueles que estão disponíveis para continuar a trabalhar pelo partido, certamente têm um contributo agora, como terão no futuro, porque esta coisa de tentar transformar o partido muitas vezes numa lógica de partido em que as pessoas são um pouco descartáveis,
não tem nada a ver com a nossa memória, com a nossa tradição, com os nossos valores e com os nossos princípios. E essa é certamente uma garantia que o Joaquim Raposo e o projeto, porque como foi aqui bem sublinhado, este não é um projeto de um homem só, é um projeto de um conjunto de camaradas, muitos deles com responsabilidades que alteraram substancialmente o território de vários municípios e, portanto, julgo que estamos em condições de poder continuar a trabalhar na linha que tem sido prosseguida, centrada certamente nas autarquias, mas com uma grande capacidade de afirmação de um projeto político do Partido Socialista neste território, que é um território metropolitano muito heterogéneo, mas também, como já aqui foi sublinhado, com uma força positiva muito grande, com muitas oportunidades e com muitas capacidades que têm que ser aproveitadas em benefício do país.